Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 21 de março de 2017. Estou no gabinete do vereador Walter Nagelstein. É isso? Pronunciei certo? Nagelstein. É um nome difícil, mas um vereador fácil de ter acesso. Tanto que eu liguei hoje de manhã para ele, já pedi para ele para ter um contato e ele já me deu o acesso. Mas o assunto é muito importante. É o assunto de continuação do vídeo de ontem, que nós estamos fazendo aqui, mostrando que quando vocês dizem não tem político que preste, nenhum político presta, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, as coisas não acontecem da forma, ninguém nos representa, todo mundo é ruim, a gente não pode votar em ninguém, vamos anular tudo, vamos votar em branco, vamos votar nulo, vamos se abster de votar, e não é isso que se faz. A gente tem que mostrar quando alguma prática é boa, a gente tem que apontar essa boa prática, mostrar. O pessoal pergunta para mim, mas me aponta um bom político. Estou te apontando um bom político agora. O que aconteceu ontem, Walter? Vocês estavam na rua, estavam se manifestando em favor do povo brasileiro. Me diga o que aconteceu ontem. Antônio, primeiro, obrigado pelo espaço e parabéns pelas tuas palavras. Porque eu acho que, na verdade, hoje a gente está remando contra a corrente, né? Contra um falso consenso que se estabeleceu no Brasil de que a saída da crise política é a renúncia à política, ou à apolítica. E isso é um equívoco que a história registra, porque todas as vezes que todas as civilizações, ou todos os países, entraram numa profunda crise política, que tem repercussões econômicas, enfim, de toda a natureza, inclusive criminais como essa que a gente está vivendo, a saída disso é através da boa política, dos bons políticos e dos grandes líderes. Então não é pela renúncia que a gente sai disso, ao contrário, é pela participação, pela discussão, pelo esclarecimento, pelo consenso que se consegue construir em torno de boas ideias, de grandes ideias. Ontem nós fizemos um ato aqui no Parque Moinhos de Vento, que é um parque tradicional de Porto Alegre, que é um ato de um movimento da sociedade civil organizada, que vem ao encontro de outro movimento que nós fundamos aqui dentro da Câmara de Vereadores, a partir do meu mandato, mas imediatamente com o apoio da comandante Nádia, que é uma colega vereadora, do vereador Felipe Camozato, do vereador professor Vamber, da vereadora Mônica Leal e do vereador Mendes Ribeiro. Nós criamos a frente parlamentar que procura e que se dirige ao Congresso Nacional no sentido de pedir e rogar pela revogação desse equívoco histórico em flagrante afronta contra a vontade soberana do povo brasileiro, que foi ao plebiscito e se manifestou. Referendo? Acho que foi referendo. Foi, enfim. Se não me engano foi referendo, mas tudo bem, independente disso. Mas a questão do que desarmou, quer dizer, que criou uma série de obstáculos para que se promoveu as campanhas do desarmamento, como se em tese isso fosse resolver o problema da violência e da criminalidade no Brasil. Que bom seria que nós vivêssemos num país sem armas e que o Estado, que é pródigo em arrecadar impostos, arrecadasse a quantidade de impostos que nos arrecada e nos desse segurança. Agora nós estamos no pior dos mundos. Nós estamos num Estado que não nos dá segurança e que ainda nos sonega, nos retira o sagrado direito da legítima defesa que está consagrado em qualquer legislação penal ocidental. De todo e qualquer país que se diga civilizado, existe o princípio da legítima defesa como a única excludente de ilicitude, quer dizer, só tens uma licença para tirar a vida de alguém, é só para resguardar e para salvar a tua própria vida. E até isso nos tiraram quando, na verdade, criminalizam o cidadão de bem e no seu direito, novamente, de portar arma, e ao mesmo tempo que o bandido não está nem aí, porque caminha solto. Os índices de criminalidade no Brasil nos últimos 20 anos, todos eles são crescentes, cada vez mais. Nós chegamos a um absurdo aqui em Porto Alegre de 30 mortes por 100 mil habitantes. Isso é mais do que o dobro do que Medellín, no período que Medellín era dominado pelos cartéis do tráfico de drogas. É o dobro do Rio de Janeiro, é o dobro de São Paulo. Bons tempos aqueles que o gaúcho podia se ufanar aqui das suas coisas boas. Infelizmente, nós vivemos uma profunda crise econômica, uma profunda crise de segurança pública e estamos aqui pedindo socorro. Não vou perguntar a tua idade, porque mesmo para o homem isso é falta de respeito. Mas eu sou de uma época, e aí eu já mostro para o pessoal que eu sou um pouco velho, que a gente entrava num banco
E as pessoas entravam com faca, com arma dentro do banco, não tinha problema nenhum. E eu não me lembro naquela época, dentro do regime militar, o pessoal chama de ditadura militar, eu acho que eu chamo de regime militar. Eu me lembro naquela época que a gente entrava com arma, com faca dentro do banco, para fazer saque normal, para fazer transação normal no banco. Fazia e não tinha tanto assalto, não existia assalto. Por quê? Porque os caras ficavam com medo. Se tu fosse assaltar o banco, tu tinha um monte de gente armada do teu lado, podiam ajudar o policial a impedir o assalto. E as pessoas elas tinham direito de posse e porte de arma. E quem era correto não tinha problema nenhum, porque as pessoas elas não usavam as armas para matar as pessoas. Para eles se defender, elas andavam, o gaúcho andava com uma faca para cortar o churrasco. Não tinha. O Galdeiro entrava num banco com a peixeira do lado para fazer. Saía dali, ia para a lida do campo, alguma coisa assim, não tinha problema nenhum. Hoje, qualquer coisa que tu não, se acontece de te assaltarem dentro do teu próprio carro, na tua própria casa, tu não tem direito sequer a te defender. Se acontece de tu te defender com uma arma registrada, tu tem que, naquele período que está sendo investigado para ver se tu fez legítima defesa direto na tua casa, tu tem que entregar a tua arma e tu fica desarmado naquele período. Tudo isso é um absurdo. São coisas absurdas. E a gente, 2/3 do povo brasileiro, 2/3 do povo brasileiro disse não ao desarmamento. Eles simplesmente deveriam ter cumprido a lei. Vini, mesmo em países que acontecem esses massacres, que são terríveis, volta e meia a gente vê nos Estados Unidos isso, mas só para que a gente se aperceba, né? Nos Estados Unidos a taxa de homicídios média é de 3,6 homicídios por 100 mil habitantes. Nós em Porto Alegre temos 30 por 100 mil habitantes. Estamos em uma guerra. Numa guerra. O pessoal reclama, diz assim, mas Antônio, a gente já está em guerra civil, por que o exército não entra, a linha não entra, não toma posição? Não, gente, não foi declarada essa situação. Essa é uma situação de números equivalentes a números de guerra, mas nós não estamos em guerra, de fato não. E mais do que isso, em países, voltando um pouquinho ao que eu falava antes, atentados, por exemplo, eles ocorrem mais, no caso dos Estados Unidos, naquilo que se chama de gun free zone, zonas livres de armas, porque aí a pessoa sabe que ele vai poder agir naquela região e não vai encontrar resistência. Normalmente em locais onde as pessoas de bem podem andar armadas, rapidamente o agressor é neutralizado. Ou seja, se salvam vidas de pessoas inocentes que podem ser mortas por alguém. Sim. Então o discurso é o contrário do discurso dos desarmamentistas, né? Até porque a legislação penal, desde sempre, ela considera duas coisas. Ela considera primeiro o caráter de prevenção geral da lei penal. O que é o caráter de prevenção geral? É o medo. Sim. Então, se o cidadão sabe que para aquela conduta delituosa tem uma pena, né, vai ter uma punição, ele tem medo. Portanto, traçando um paralelo com isso, se ele sabe que numa conduta delitiva, numa prática de um crime, ele vai poder encontrar uma pessoa disposta a reagir e a fazer parar com aquela conduta delitiva, ele também, da mesma forma, pondera antes se ele vai levar a cabo isso ou não. O exemplo aqui é da Ponte do Guaíba. Quer dizer, será que se as pessoas soubessem que o cidadão que está parado dentro do carro, esperando, vindo do trabalho, vindo do interior, ou vindo aqui da região das ilhas para cá, que eles iriam agir da forma que agem impunemente se soubessem que as pessoas ali de fato estão preparadas e dispostas para agir em legítima defesa deles ou de outrem? Sim, exatamente aquela questão do banco que eu estava falando, que quando eu era guri, quando eu era piá, tinha isso. Então o marginal ele demorava a agir ou não agia, tinha muito menos violência do que tem hoje em dia, e a gente crescia numa liberdade total, parava o horário de expediente, as ruas se tornavam, tu podia brincar na rua com a gurizada, jogar futebol, jogava taco, era uma situação agradável, a gente podia crescer livremente. A gente sabia que as famílias estavam seguras. A gente caminhava de madrugada, não era assaltado. Não tinha nada disso que tem hoje. Por que isso? Porque os marginais não tinham certeza que o cidadão de bem não iria reagir. Exatamente isso que está dizendo. E nada mais justo que a gente está querendo
que é o direito à vida. A gente não quer direito a tirar a vida, é bem o contrário daqueles que nos opõem a esse respeito. Nós queremos direito de preservar a nossa própria vida e a vida de quem nós amamos, porque o marginal tem segunda chance. O marginal vai ter chance na justiça, né? Alguma coisa assim. Nós não teremos segunda chance. As pessoas que perderam um ente querido não têm segunda chance. E as pessoas que querem ter o direito de poder tirar as grades de suas janelas, essas não terão segunda chance. O marginal sempre terá segunda chance por conta dos direitos humanos para os humanos, dos humanos não direitos. Acho que esse é um aspecto importante, porque o movimento como o nosso tem sofrido resistências. Ele sofre a resistência de pessoas que infelizmente são ingênuas no processo, sofre a resistência de pessoas que são românticas, achando que tu pode combater um crime com um marginal com uma rosa. Infelizmente isso não ocorre, e também sofre a resistência daqueles que não são nem ingênuos, nem românticos, ou muito antes pelo contrário, são espertos e mal intencionados porque têm um propósito político. Qual é o propósito político? Ao longo da história, todos os sistemas que desarmaram a população são sistemas totalitários que pretendiam, ao fim e ao cabo, a dominação dessas pessoas. Ditaduras. No Brasil existia esse propósito. Tinha um propósito de uma visão política que está muito claro, até se encontra isso de forma muito farta na internet, no Foro de São Paulo, que era o intuito de formar aqui uma ditadura popular. Sim. E ao mesmo tempo poder incluir para dentro dos sindicatos as polícias militares, tirando o caráter de polícia militar e sindicalizando essas polícias, ou seja, Gestapo do Brasil, criando uma massa de manobra a partir da massa humana que compõe as polícias militares. Sim, vem denunciando já. E aí encontrava o povo desarmado. E isso aconteceu nos regimes de extrema esquerda e nos regimes de extrema direita. Isso aconteceu com Mao Tse Tung na China, isso aconteceu com Hitler na Alemanha, aconteceu com Mussolini, acontece na Coreia do Norte. Quer dizer, só nesses lugares onde o Estado pode tudo e o indivíduo não pode nada, é que se estabeleceu esse tipo de política. Cuba, aqui na Venezuela, sim, que aí o povo pode ser dominado por uma visão política, por um partido político, por uma burocracia, e não pode se defender. Felizmente, a primeira etapa disso nós conseguimos vencer. Mesmo que a história já mostrasse a profusão, que esses regimes tinham sido derrotados e faziam parte do século passado, nós tínhamos uma tentativa incipiente disso no Brasil, através de uma república partidária, clepto-sindical, que eu chamo. Sim. Com um sistema de sindicalismo, com um sistema de distribuição de migalhas para o povo, dentro desse processo das bolsas, bolsa auxílio disso, auxílio daquilo, bolsa fome. Discriminam, né? Separam as pessoas, não unem. Nesse processo todo, a política do desarmamento fazia parte da tática de se chegar ao objetivo estratégico final. Parte desse processo foi desmantelado. Nós estamos lutando aqui pela liberdade do cidadão, como tu bem disse, não é a nossa agenda aqui, não é da morte. Ao contrário, a nossa agenda é a defesa da vida. Qual é o nome desse movimento? Tem um nome? Não? O nome do movimento, que não é o nosso aqui, é Armas pela Vida. Armas pela Vida. Mas vocês estão engajados dentro desse movimento? Nós estamos buscando apoiar todos os movimentos. E esse movimento está se organizando para ir para Brasília, é isso? Aqui nós criamos uma frente parlamentar, com todos esses vereadores. Essa frente parlamentar ela vai promover, como todas as frentes, uma série de agendas, eventos, seminários e inclusive comunicações oficiais que vão se dirigir aos deputados federais, porque hoje o monopólio da questão penal no Brasil é do Congresso Nacional, solicitando a alteração não só na lei do desarmamento, mas também as mudanças no Código Penal e na lei de execuções penais, que no Brasil chega a ser ridícula. Daí o exemplo do Bruno. Isso aí, eu fiz o vídeo ontem pedindo para que nós fizéssemos não sei se tu chegou a assistir, mas eu fiz pedir uma agenda, um foco, um projeto por parte dos movimentos sociais brasileiros, para que nós, agora no dia 26, a gente vai às ruas novamente, então, que os movimentos se organizem para a gente poder criar um foco direcionado e a gente possa fazer, então, uma solicitação a todos os parlamentares do Congresso Nacional, que eles têm que agir conforme o nosso interesse. Eu sei que o vereador é aquele que a gente encontra porque é da nossa casa, da nossa rua, da nossa cidade, então é mais fácil de ter o contato.
Mas o vereador, ele tem contato dentro das sedes partidárias, tem contato com deputados federais, deputados... Inclusive ontem foi lida a lista lá no Parcão dos deputados que são favoráveis, contrários e dos indecisos. Ótimo. E nós vamos atrás dos indecisos e até dos contrários para levar... Tentar alternar essa situação, de repente estão mal informados a respeito de uma série de situação. É a pressão popular, o controle social, que eu sempre falo, o controle social cidadão. Nós é que temos que fazer a pauta, nós é que temos que indicar a pauta, nós é que temos que dizer para o político o que ele deve fazer. Então estou aqui como cidadão, não cientista político, cidadão, Antônio Vim, fazendo a minha parte e dizendo assim, olha, vamos pegar a ideia é boa, já tem uma frente parlamentar aqui em Porto Alegre, vamos começar a fazer essa frente crescer para o Estado, essa frente do Estado crescer para outros estados. Rio Grande do Sul está dando o chute inicial, vamos organizar grupos de discussão a respeito disso em todo o território nacional, para derrubar de vez, vamos levantar a pauta. Eles querem reforma política, reforma da presidência, da Previdência, reforma do trabalho, isso e aquilo. Vamos focar o que a gente quer, o que nós queremos. Nós queremos segurança já. E por isso, a pauta quem tem que dizer somos nós. Nós vamos ditar a pauta do Oravante. E a pauta que a gente quer é mais segurança para o povo brasileiro. É a primeira coisa, porque isso já vem de longe. Né? Se a sociedade se apercebesse disso, o cidadão que está nos assistindo, cada um, é uma espécie de elefante do circo. Claro. Se ele soubesse a força que tem, ele era o dono do circo. E é isso que a gente tem que fazer cada vez mais. Os estados, e aí não foge a realidade do Rio Grande do Sul, têm investido aqui no caso do Rio Grande do Sul em torno de 5% do orçamento em segurança pública. Quando a gente está com uma crise, o que a gente faz? A gente joga mais atenção naquele foco da crise, no foco da crise. Então vai ser preciso, embora a enorme crise econômica do Estado e tudo, mas para o futuro, os governos, se quiserem enfrentar esse problema, vão ter que alocar mais recursos na rubrica da segurança pública. Né? Quando a gente fala da questão prisional, nós vamos ter que avançar para PPPs de presídios, para presídios industriais. Com certeza. Para acabar com essa história, o presídio é uma fábrica de criminosos, uma escola de pós-graduação. Tem que trabalhar, tem que ter mérito para poder ganhar avanço de pena. Tem que voltar a ter os presídios agrícolas como tinha antes, né? Presídios industriais. CPP eu sou totalmente a favor. Cada dia que o presidiário trabalha, cada 3 dias que ele trabalha, ele vai remir um dia da sua pena. Sim. Aquela velha história, mente desocupada é a oficina do diabo, então a pessoa fica lá dentro o tempo inteiro e os presídios são dominados hoje pelas gangues, pelas facções. Mas não, agora saiu um recurso federal para a construção de presídio, tinha fila aqui no Rio Grande do Sul de cidade querendo... Foi definido que vai ser chapeadas agora, sim, sede do presídio federal aqui do estado, mas nós precisamos avançar. O presídio de Caxias, de Canoas ainda está fechado, está pronto há 3 anos e fechado ainda. Não se consegue resolver a questão de uma simples ligação de esgoto e ligação viária. O secretário César Schirmer, eu tive com ele há 2 semanas atrás, ele está preocupado, está trabalhando nisso, né? Embora tenha assumido recentemente, mas ele está empenhado nessa história. E eu vou continuar insistindo com essa pauta também das PPPs e dos presídios privados. Vamos levar isso para todo o Brasil, gente. Isso aí, o meu canal tem alcance nacional. Vamos levar isso para todos os vereadores, todas as câmaras municipais, todas as capitais do Brasil. Levar isso para as assembleias legislativas estaduais e vamos fazer os movimentos do dia 26 levantarem como principal causa a segurança nacional, porque é o que todo mundo quer. O pessoal que é intervencionista, que fica querendo intervenção, isso aqui, vocês têm que ter pelo menos uma pauta. A pauta de vocês tem que ser a segurança, gente. Isso é uma pauta proativa, positiva. Exatamente. Então, assim, foco, vamos ter foco nesse tipo de situação. A gente não precisa ter o retorno de uma ditadura militar para claro que valores. Não, a gente pode, com políticos fortes, tendo coragem e capacidade de liderança, a gente pode reinstituir uma pauta em favor das virtudes, em favor das coisas boas, em favor do direito das pessoas. Ontem eu falei que a gente tem que fazer intervenção civil no Congresso. Nós, intervenção civil no Congresso através de pautas. Pelo voto, pelas pautas. A gente vai para as ruas e diz o que nós queremos que naquele momento seja votado. Isso é uma intervenção, isso é uma participação cidadã, isso é democrático.
A gente tem direito de voz e vez, nosso direito de livre expressão, de livre manifestação, vamos para as ruas e vamos dizer o que nós queremos que seja a pauta do país. Isso. Né? Agora, essa história de intervenção civil-militar, isso não existe, isso é balela. A Constituição está lá, a intervenção, se for acontecer, é estritamente militar, vai acontecer durante 2 meses, 30 dias renovado, mas nem os militares têm disposição. Nem eles querem isso, nem eles querem isso. Os militares têm que ajudar, e a gente como sociedade, por exemplo, não tem um pé de cocaína plantado no Brasil. Né? A cocaína é plantada nos países vizinhos aqui. Mas aqui não. Eu acho que uma coisa que os militares podem e devem nos ajudar é na questão do reforço das nossas fronteiras. Outra coisa que eu defendo que os militares podem e devem fazer... Eles já têm um projeto maravilhoso a respeito disso, o pessoal pouco sabe. Tu entra no Brasil, o problema é sair. As nossas fronteiras estão muito bem resguardadas. É fácil entrar no Brasil, o problema é sair do Brasil. Nossa. Vocês não têm ideia o que é a organização militar nas nossas fronteiras. É fácil entrar, o difícil é sair. Nós temos que trazer os jovens para dentro dos quartéis também, ou seja, tem que aumentar o orçamento do Exército e das Forças Armadas. Eu trabalhei no SESI há 20 anos atrás e nós tínhamos lá um projeto que se chama Pelotões da Esperança. Eu pegava meninos aí em situação de vulnerabilidade social, levava para dentro com 16 anos, os meninos tinham um pouquinho de instrução lá dentro, depois aprendiam noções de eletrônica, de elétrica, de mecânica, sai dali ou para servir direto ou já com outros valores, porque um dos grandes problemas, Roberto, outro dia eu recebi um professor aqui, especialista em família, nós temos 26 milhões de jovens no Brasil, isso é uma legião, é mais de uma geração, 26 milhões de jovens sem valores e sem estrutura familiar. Isso é terrível. Isso é 2 gerações para frente para mudar. Então não adianta ficar falando de mudar político, intervenção militar, se nós não enfrentarmos essas questões de fundo, entre elas essa gurizada que está perdida aqui no nosso país e que a gente precisa ajudar que essa gurizada se encontre. Tudo isso começa com a educação. E até para ter educação, até para ter emprego, até para ter tudo isso, tu precisa ter estabilidade emocional e física, integridade. E para isso tu precisa de segurança. Sem segurança tu não tem nada disso. Então, basicamente, o nosso papo, eu te agradeço, Walter. Obrigado. Né, pelo espaço, pela oportunidade. Hoje ele estava presidindo a Câmara, saiu rapidamente para aceitar esse espaço, essa entrevista. Né? Eu lhe agradeço a oportunidade, né? E que a gente tenha outras conversas, essa foi muito profícua. Né? Vamos começar, Walter, a encabeçar esse movimento nacional. Eu te parabenizo os teus colegas, né? Pela iniciativa, esse movimento também, né? Que a gente consiga alavancar esse projeto para que caia de vez, por uma vez por todas, o Estatuto do Desarmamento Nacional, que há muito tempo já deveria ter caído. Ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.